Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Salmo 92. Salmo 92, do versículo 12 ao 14. Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Salmo 92, do 12 ao 14. Se você não achou, a Fer vai projetar ali. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda mais frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Em outra versão diz assim: os bons prosperarão como a palmeira, crescerão como os cedros do Líbano. Transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes e veris ainda na velhice. Amém? Então, quando nós estamos plantados no Senhor, nós vamos crescer. Quando nós estamos plantados no quintal do Eterno, nós vamos florescer. E não há outro lugar onde nós possamos estar seguros, né? Possamos florescer, se não for no nosso Deus. E tudo que a gente, tudo que é criado, né? Ele depende de estar naquele lugar, do ambiente adequado para ele. E por isso eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 1, lá no primeiro versículo, primeiro capítulo. Gênesis 1, versículo 11 e 12 diz assim: e disse: produza a terra a relva, ervas que deem somente árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus criou, ele estabeleceu um vínculo de dependência com o ambiente. E aí a gente vê, lá no versículo 20, a partir do 20 diz assim: disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas, seguindo suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse Deus também: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Amém? Assim como tudo que foi criado causa uma dependência do ambiente, eu e você somos dependentes do Senhor. Se nós arrancamos uma árvore da terra, o que acontece com ela? Já, Elvis. Ah, a Antonella gosta de me levar florzinha quando ela acha, né? Ah, passa lá e arranca uma florzinha. Quando eu recebo é linda. Mas vai dar um tempo, o que vai acontecer? Vai murchar. Quando a gente tira um peixe da água. E aí? Homicídio culposo ou doloso? Ele não vive fora da água, né? Então, quando nós tiramos o peixe da água, ele morre, assim como nós tiramos a árvore da terra, ela morre. E quando nós saímos da presença de Deus, nós morremos. E não necessariamente nós morremos fisicamente, mas nós morremos no nosso espírito. Porque tudo que Deus criou depende de estar ligado na fonte de vida. E eu e você precisamos estar ligados na fonte divina. E aqui a gente leu que Deus ordena que tenha árvores frutíferas, e cada um segundo a sua espécie. Ou seja, não tem como nós produzirmos por outra espécie.
E fruto, quando a gente tem um fruto, o que é um fruto? Um fruto. É. Fruto é tudo aquilo que carrega dentro de si uma semente. Ou seja, por isso que o tomate é fruta. Tem as sementes, por mais que a gente use ele como salada, verdura, sei lá. Mas fruta é tudo aquilo que carrega dentro de si uma semente. E nós temos dentro de nós uma semente que vem do Senhor. Deus colocou dentro de nós sementes que nós precisamos para alcançar o que Ele planejou para nós. Deus colocou dentro de nós uma semente da fé, para que ainda quando as coisas estiverem difíceis, a gente continue florescendo. Então, nós precisamos entender que nós precisamos permanecer na fonte, que a nossa fonte é o Senhor. Assim como o peixe ele precisa da água, a árvore precisa da terra, nós precisamos do Senhor. Nós dependemos de Deus. E aí eu gostaria que a Fer colocasse uma foto para mim. Vocês sabem o que é isso? Um bonsai. Olha que bonitinho. E por que ele é desse tamanho? Que não cresceu? Tá todo engraçadinho hoje, né? Porque ele foi plantado em um vaso pequeno, certo? Como que ele vai crescer? E eu fui pesquisar e eu descobri que a gente pode ter bonsai de árvore frutífera, porque a pessoa que é muito inteligente nunca se atentou a isso. Para mim, bonsai era só um negocinho bonitinho. Mas pode ser uma árvore frutífera. Mas um bonsai desse dá fruta? Não? Por quê? Porque ele não sustenta uma fruta, né? Então, uma mesma semente plantada em lugares diferentes, elas irão dar frutos maiores, estruturas maiores. E o bonsai ele não cresce porque ele foi colocado num ambiente que trava o seu crescimento, que limita o seu crescimento. Mas a mesma semente de uma árvore frutífera que plantou um bonsai, ela pode crescer e dar muitos frutos. Então, nós precisamos entender aonde eu e você estamos plantados. Onde eu e você estamos vivendo, qual ambiente nós estamos procurando saciar, buscar os nutrientes necessários para o nosso crescimento. A mesma semente, se ela for colocada no ambiente certo, ela vai gerar muitos frutos. Se nós pegarmos um fruto normal e colocarmos no bonsai, ele não vai sustentar. Ele não está preparado para isso. Ele não vai conseguir. E aí o que era para ser um fruto, o que era para ser uma bênção, vai se tornar um peso. E ele vai estragar o restante. Então é muito perigoso nós frutificarmos quando nós não estamos preparados, quando nós estamos limitados. Porque o que seria bênção pode se tornar um peso. Só que o Senhor quer que nós frutifiquemos. O Senhor quer que nós cresçamos e vivamos tudo que Ele preparou para nós. Mas para isso, eu preciso estar plantado numa terra fértil. Eu preciso buscar os nutrientes num lugar exato. Porque senão, eu vou ter o meu crescimento limitado. Não, você só pode crescer até aqui, como esse bonsai. Ele pode ser até bonitinho, mas ele não serve para nada, a não ser de enfeite. Tá ali uma árvorezinha pequenininha, bonitinha. Mas nós precisamos cuidar, porque o lugar onde nós estamos plantados vão determinar os frutos que nós teremos. Que frutos você quer dar? Aonde as suas raízes, até onde as suas raízes podem chegar? Tudo isso vai depender da onde você está plantado. Mas às vezes, talvez, é mais cômodo, pequenininho, menorzinho. Mas às vezes o mais cômodo impede o nosso crescimento. Faz com que a gente não dê frutos, que a gente não consiga frutificar o tanto que nós podemos, a capacidade que nós temos. E Deus já colocou dentro de nós o que nós precisamos para multiplicar. Deus já colocou dentro de nós todas as sementes que nós precisamos. Mas eu preciso estar plantado em uma terra fértil. Queria que você abrisse comigo Jeremias 17, versículos 7 e 8.
Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor. E ele segue dizendo: será como árvore plantada. Suas raízes irão até onde terá água. As folhas serão sempre verdes e mesmo na sequidão, ele não vai deixar de dar frutos. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós estamos plantados numa terra fértil, que é o Senhor, mesmo que os dias difíceis venham, mesmo que a sequidão venha, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros. Nós poderemos buscar da fonte, nós continuaremos dando frutos, mesmo em dias de sequidão. Nossas folhas continuarão verdes, porque o Senhor é quem nos dá o sustento. É do Senhor que vêm os nutrientes necessários que nós precisamos. O Alexandre, esses dias, voltou de viagem e trouxe um monte de planta. Né? Bem tiozinho, assim. Foi lá e trouxe um monte de planta. E aí, atrás da nossa casa tem um terreno vazio. E é um gramadão, assim. Aí eu cheguei em casa, ele estava do lado de trás do muro, né? Porque tem uns centímetros ali que é da nossa casa, a gente descobriu. E ele plantou um monte de coisa, assim, na beirada do muro. E aí, ontem, nós chegamos em casa de noite e ele foi regar as plantinhas dele. Se vai dar bom? Não sei, mas quem sou eu para falar que não, né? Tá lá. E ele precisa regar, por quê? Porque ali não tem da onde vir água. Não tem, a chuva sumiu, acabou. Então ele precisa regar. E nós vamos descobrir com o tempo se a terra ali é fértil ou não. Ou só serve para trazer uns amigos para mim na minha casa. Uns amigos novos. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos plantados no Senhor, aí nós seremos como aquele plantado junto às águas, que estende as suas raízes. Independente da sequidão que a gente passe, quando nós estamos plantados no Senhor, nós continuamos dando frutos. E que fruto nós temos dado? O Senhor já colocou as sementes dentro de nós. E será que nós temos frutificado de acordo com o que Ele deixou para nós frutificássemos? Quando o ambiente ele é limitado, eu não consigo produzir os frutos. Quando eu me limito, eu não consigo produzir os frutos. E o ambiente que você é plantado vai determinar qual é o seu tamanho. Assim como o lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Até onde você quer chegar. O ambiente, ele tem o poder de prosperar ou de deformar. Que ambiente você tem vivido? O que você tem buscado? Qual fonte de águas você tem buscado? Você tem buscado nutrir a semente que o Senhor colocou dentro de você? Você tem buscado frutificar na medida do que Ele te deu? Porque o Senhor coloca na nossa mão de acordo com a nossa capacidade. Talvez eu olhe para o irmão do lado e falo, poxa, mas os frutos dele estão diferentes do meu. A sua capacidade é uma, a dele é outra. Deus nos conhece e Ele coloca nas nossas vidas de acordo com a nossa capacidade. E quanto tempo Ele está preparando o terreno? E eu não sei. Talvez eu não esteja preparando o meu terreno, por isso que eu não estou frutificando. Talvez eu não esteja buscando nas fontes de águas vivas, para que eu possa frutificar de acordo com a vontade de Deus. E você e eu somos responsáveis por estabelecer o ambiente que vai determinar o tamanho das nossas raízes, que vai determinar os nossos frutos, a dimensão da nossa colheita. O que você tem semeado? Que ambiente você tem estado? Em quem você tem crido? Nas palavras que o Senhor tem dito sobre a sua vida ou no que as pessoas lá fora falam? Nós, como cristãos, precisamos olhar com os olhos da fé. E a gente só pode olhar com os olhos da fé quando nós confiamos no Senhor. Quando eu sei que Ele sabe de todas as coisas. E Ele está pronto para me abençoar. Ele é aquele que vai regar a minha semente. E nós precisamos cuidar,
Porque nós não podemos orar para que chova se nós ainda não preparamos o terreno. A gente ora, pede a chuva do Senhor. E se eu não preparar o terreno? Se eu tiver com o terreno pronto e a chuva vier, glória a Deus. Mas a gente vê quantas vezes vem essa chuvarada e o terreno não está preparado e as colheitas se perdem. Eu preciso orar para que o Senhor realmente traga a chuva. Mas eu preciso preparar o terreno. Você precisa se preparar. Você precisa se posicionar para você definir qual é o seu limite. Você tem preparado o terreno? Você tem sido um vasinho de bonsai? O Senhor diz lá em Salmo 2:8, abre lá comigo. Salmo 2, versículo 8. Diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O Senhor está nos falando: ei, pede e eu te darei as nações por herança. Só que Ele não vai nos dar enquanto nós não tivermos preparados. Nós precisamos de um nível de maturidade para que a gente possa alcançar algumas coisas. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer para que a gente possa alcançar. O Senhor não vai nos dar as nações se nós não estivermos prontos para cuidá-las. O Senhor não vai dar o que você está pedindo se você não estiver preparado para receber. Então nós precisamos caminhar crendo que Ele está preparando tudo, mas eu preciso me preparar. Eu preciso estar pronto. Eu preciso crer que Ele vai fazer. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer a minha mente crer no Senhor. Como lá em Romanos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, nós não podemos tomar a forma do mundo. Tem coisas que para o mundo parece loucura. Você fala, está ficando louco? O que você está acreditando aí? Olha só, olha a situação atual. Olha o país como é que está. Olha isso, olha aquilo. Você está louco? Está sonhando? Está pensando alto? Mas quando eu creio no Senhor, eu domino a minha mente. A minha mente ela precisa estar sujeita ao meu espírito, ao Espírito do Senhor na minha vida, para que eu possa crer e entender que Ele pode todas as coisas. A mente ela é um ótimo servo, mas ela é um péssimo senhor. A minha mente ela precisa servir. Ela precisa ser o servo do Espírito de Deus que está dentro de mim. Ela não pode dominar a minha vida. Porque se ela domina a minha vida, aí lascou. Por quê? Porque eu preciso renová-la todos os dias. Eu preciso crer no Senhor. O homem espiritual, ele precisa se mover pelo espiritual. Quando a gente trabalha uma campanha Fortaleça a Sua Fé, eu não preciso de fé quando os frutos estão lindos, maravilhosos. Mas eu preciso de fé quando eu plantei e a chuva ainda não veio. Quando eu preparei o terreno e a chuva ainda não veio. Quando eu lancei a semente e falei, Deus, eu quero colher. Mas por isso eu preciso ver no espiritual. Eu preciso crer. Se eu estiver passando por alguma dificuldade, eu preciso buscar conselhos, direcionamento de pessoas que creem no Deus vivo. De pessoas que vão falar para você, não, continua crendo, Deus é poderoso. Deus não desistiu de você, Deus está cuidando de tudo. Continue crendo. E não daquelas pessoas que vão dizer, chuta o balde. Não vale a pena estressar por isso não. Vai fazer outra coisa. Eu preciso crer. Eu preciso viver pelo espiritual. Eu preciso viver pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Porque a Bíblia diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Abre lá comigo em Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E ele segue falando, ele fala dos heróis da fé. E todos os heróis da fé citados nesse capítulo, eles ouviram o céu e não as coisas da terra. Eles ouviram o que o Senhor falava e não as coisas da terra. Eles creram que o Senhor podia fazer, mesmo quando nada havia acontecido. Noé creu que viria o dilúvio quando nunca havia chovido. José creu que ele iria governar quando ele ainda estava preso. Nós precisamos crer, mesmo em meio à sequidão. Nós precisamos ouvir Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, os discípulos foram junto? Não, né? Quando Pedro anda sobre as águas, Jesus fala, vem. E ele vai. Se ele tivesse consultado os discípulos, provavelmente ele não iria. Tá louco? Tá loucão, cara? Vai caminhar sobre as águas? Quem você pensa que é? Mas ele não consultou quem não via o que ele podia fazer. E ele creu. Jesus falou, vem, e ele foi. E a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Mas ele foi. E assim nós precisamos fazer. Nós não podemos dar ouvido para as pessoas que não creem no mesmo Deus que nós, que não creem nas palavras de Deus para nós, que não sabem que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu preciso crer. Quem governa é porque ouve o céu. E homens naturais não conseguem ouvir o céu. Você tem ouvido a voz dos céus nessa noite? Você tem buscado a voz do céu? Você tem buscado a voz de Deus na sua vida para governar? Na hora de tomar suas decisões? Na hora de fazer as atividades do seu dia a dia, você tem buscado do Senhor? Para que o Senhor trate a sua vida, molde a sua vida? Para que você permaneça plantado nele? Fala, Senhor, eu quero permanecer plantado no Senhor. Eu quero permanecer plantado na sua palavra. Eu quero que o Senhor me prepare para que eu possa produzir frutos. E frutos que permaneçam, que diz a Bíblia. Eu quero florescer. As últimas palavras, nós temos falado sobre nós pregarmos, sobre nós falarmos de Jesus para as pessoas. E a Bíblia diz, né, que cada um dá o fruto segundo a sua espécie. Qual fruto eu vou dar? Eu estou firmado na palavra? Eu tenho buscado ao Senhor? As pessoas conseguem ver Jesus na minha vida? Os meus frutos serão frutos que permaneçam se eu estiver plantado no Senhor. Se eu não me limitar, se eu não ficar num espacinho compacto, se eu permitir que minhas raízes expandam no Senhor, eu vou dar fruto e fruto que permaneça. Permaneça no ambiente onde você irá florescer. Eu estou quase acabando, o pessoal do louvor pode subir. E mesmo que as coisas estejam difíceis, o lugar mais seguro é correndo risco com Deus. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo risco com Deus. A vida pode estar toda virada, mas se você estiver com o Senhor, se você estiver crendo, você está no melhor lugar. Não adianta eu estar confortável, mas estar longe de Deus. É melhor eu estar na adrenalina, mas eu estou com Deus. Eu estou buscando dele. Eu estou buscando os nutrientes necessários que eu preciso para florescer. E que nós possamos receber os nutrientes do Senhor. E que nós possamos sair daqui e florescer nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nas escolas, aonde nós estivermos. Nós precisamos florescer. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. E para que isso aconteça, nós precisamos matar a nossa carne. Talvez o veneninho das pragas. Esses dias, quando eu mudei de casa, tinha algumas brodes minhas lá, umas baratinhas que estavam querendo dividir o aluguel comigo. E aí o Cláudio indicou um veneno lá e o Alexandre passou todo o veneno. E daí a gente mandou elas embora. E assim, às vezes, a gente precisa fazer. Deu certo, deu certo. E assim a gente precisa fazer nas nossas vidas.
Precisamos matar algumas coisas que estão aqui dentro, que não vão nos fazer frutificar. Algumas coisas que estão aqui dentro que estão nos atrapalhando. Sabe aquelas... Como é o nome daqueles matinhos da grama? Os inso? Tiririca. Olha. Arrancar as tiriricas. Sabe aquela tiririca que você arranca, dá um tempo ela volta, você arranca e ela volta, você arranca e ela volta? Né? E às vezes nós temos coisas dentro de nós que a gente fala, Senhor, arranca. Daqui a pouco floresce de novo. Eu tenho que matar. Eu preciso matar o meu eu todos os dias. Senão a tiririca do meu eu, ela quer crescer de novo. E ela vai tomando conta e ela vai aumentando. Mas por isso, eu preciso matar a minha vontade, buscar no Senhor, estar plantada no Senhor, para que realmente eu possa frutificar. Para que realmente eu possa crer que as coisas vão acontecer mesmo nos dias de sequidão. Para que eu possa crer que mesmo quando tudo está dando errado, o meu Senhor é quem me sustenta. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé.